Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. A nossa entrevista começa com Tony Dri. É criativo em forma de gente, cearense, paulistano, dirige, edita, cria e se joga, seja na publicidade, para marcas gigantes ou como Maluvita. Conheçam! Gente, eu tive que escrever, gente, porque decorar meu HD não tá dando. Ei, meu lindo, seja muito Obrigado, muito feliz pelo bem-vindo. convite. Adorei fazer parte do seu projeto, que é incrível. Já acompanhei alguns amigos da área rolando o feed ali. Fiquei muito empolgado com o convite. Obrigado Ai, que mesmo. bom ter assim, ser positivo para as pessoas gostarem de estar aqui e nos prestigiando, né? Com todas as informações do audiovisual, que é como a gente estava falando, as pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona, como é que entra, como é que é e como é que faz. E agora você me fala, quem é Sim. você no audiovisual? Muito legal isso, porque a gente trabalha contando histórias, né? E geralmente são histórias de Exatamente. terceiros. Agora a gente está Isso, aqui agora contando a nossa própria eu quero saber história. a sua, claro. Vou contar. Então, como você falou, né? Cearense, paulistano, só pra galera entender esse mix. Eu nasci no Ceará, mas minha família se mudou para São Paulo quando eu era ainda criança, né? 4 anos de idade. Êxodo rural, família que quer tentar a vida em São Paulo. Então, eu vim com essa leva. É, E aí cresci, então, a minha infância toda aqui em São Paulo, no bairro de Parelheiros, Zona Sul. É, Onde eu estudei, cresci a adolescência inteira. E o pontapé do audiovisual, eu acho que começou porque eu sempre gostei muito de desenho, de arte. Então, meu sonho era ganhar aqueles estojos, sabe? Que tinha com vários lápis de cores, Ai, que canetinha, aqueles delícia. negócios Hoje gigantes. tem, você viu como que tá vendendo hoje horrores, né? Tá uma febre As agora, né? canetinhas. Eu falei, gente, eu quero muito, tipo, mais de 36 cores eu queria, o Isso, máximo que tivesse. é verdade. E aí eu era muito desse analógico, né? Porque eu sou de 88, né? Então vai, 90 e pouco, ali até perto dos 2000. Aí veio o primeiro computador, que meus pais conseguiram ali, um computador eu e meu irmão. E aí eu larguei completamente essa coisa do desenho, queria fazer aula de desenho, queria ser desenhista, e comecei a ir pro computador. E aí foi essa virada ali na minha vida. Como que eu consigo passar toda essa energia que eu tinha de cor, de desenho, para o computador? E aí, na minha cabeça, era algo para o design gráfico, para o web design. Então, eu comecei nesse universo. Até que eu fazia parte de uma ONG chamada Brascri, que profissionalizavam jovens para o mercado de trabalho, o primeiro emprego. E aí, através dessa ONG, eu conheci uma outra ONG, que é o Instituto Criarte TV e Cinema. Ah, Você já ouviu conheço falar? Sim. já. E eu fui aluno da terceira turma, estava bem no comecinho, é um projeto do Luciano Huck, inclusive, né? Isso. E eu fui aluno de computação gráfica. Você escolhe uma oficina, que você tem mais aptidão ali, e estuda durante um ano, cinema e essa oficina específica. E aí eu entrei nesse universo da computação gráfica, Funcionou motion, muito para você. super, porque daí foi quando eu de fato entrei no audiovisual. Então eu tinha essa aptidão para trabalhar com arte, arte gráfica, mas o que que era ainda eu não sabia. E foi no Instituto Criar que eu tive esse direcionamento. Falei, não, é isso que eu quero fazer, é cinema e é pós-produção. Aí depois desse curso eu fiquei trabalhando lá um ano também como monitor, assistente do educador na época, e depois fui encaminhado para um primeiro estágio, que era numa produtora mesmo de vídeo. E aí foi quando eu comecei minha caminhada e não saí mais. Então, trabalhei em agência de publicidade, algumas produtoras. E aí, no meio dessa caminhada, conheci um editor chamado Thiago Reis. Isso faz, acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos. E a gente começou a ficar meio inquieto de estar na ilha de edição. Chegava o roteiro, fazia animação, ele editava. Meu, vamos começar a fazer a gente projetos nossos. Vamos pegar uma câmera, vamos sair, vamos filmar, vamos entrevistar as pessoas, vamos contar histórias também. E aí começou a dar super certo, porque aí amigos criativos de agência, ai, você não quer fazer um case pra mim? Ai, tem um projeto pessoal aqui, vocês não querem dirigir? E aí a gente falou, vamos fazer isso. E aí criamos na época ainda era um trio, tinha um terceiro, chamava Los Cabras. Sim, eu Tinha um nome conheço. então.
E aí começamos a tocar projetos do audiovisual, e aí entramos na Trator Filmes como Conheço. dupla. Durante esse processo, o terceiro cabra, ele resolveu viajar, uma oportunidade de emprego, foi morar em Los Angeles, está super bem também, fazendo ainda animação. E eu e o Thiago seguimos como dupla. E aí, de fato, a Trator Filmes foi uma escola, assim, pra gente. Ficamos 2 anos e meio, mais ou menos, lá. E depois da Trator veio outras produtoras, Damasco, veio Santeria. Até que chegou um momento ali perto da pandemia, que a gente resolveu sair da Santeria, buscar um outro formato de trabalho. E eu falei, bom, eu acho que agora eu tô no momento de talvez seguir solo, assim, não estava fazendo mais muito sentido a dupla. Porque eu acredito que trabalhar como dupla de direção é cada um ter um pouco da sua ideia e juntar e virar uma terceira ideia. Eu acho que talvez a gente já estava ali acomodado depois de 10 anos dirigindo juntos. Não tinha mais aquele atrito que gerava uma terceira visão. Talvez estava um pouco cômodo. Eu falei, acho que agora vou seguir esse rumo. E não dividir cachê também, né? Porque dupla divide cachê, tem isso. A gente não ganha em dobro, não. Eu podia ganhar em dobro, né? Dividir Pois cachê é é. complicado. E aí, entrei na produtora Associados. Sim, E associados, faz fiquei um tempo lá, depois veio a Vetor Zero, mas foi meio que essa minha trajetória, assim. E aí, todo mundo conhecia o nome Los Cabras, mas não conhecia o meu nome, né? Porque a gente assinava ali Los Cabras, não assinava Thiago Reis e Antônio Adriano. E aí falei, não, gosto dessa coisa de ter um nome um pouco mais diferente. Meu nome é Antônio Adriano, um nome composto talvez um pouco longo. Aí falei, vou pegar o Tony Dri. Tony Dri foi ótimo. E aí dei essa estilizada no nome. E sigo agora assinando e seguindo a carreira solo. Ah, e aí tem feito os filmes. Quais foram os seus filmes recentes que você tem agora? Exato. A última publicidade que eu fiz foi para Pão de Açúcar. Foi os novos uniformes que a Pão de Açúcar lançou numa loja premium. E a gente fez um fashion film para apresentar esses novos uniformes, que ficaram bem legais. Mas eu tô mais envolvido agora com projetos de entretenimento para o streaming. Olha, Eu dirigi ótimo. o Descosturando, que é um reality show com Alexandre Herkovich, para o streaming da Universal Plus. Uau! Fiz a segunda temporada e agora estamos na pré-produção da terceira temporada. Que E é delícia, muito com legal. Alexandre, que delícia! Sim, dei um salto assim da publicidade para o entretenimento, porque durante esses 12 anos aí que eu venho fazendo audiovisual, era muito focado na publicidade mesmo. Aí o primeiro projeto foi inclusive um documentário sobre arte drag por Canal I, que eu fiz e falei, nossa, tô fazendo um documentário. Eu Sabe assisti esse. Foi muito Eu legal gosto. fazer. E aí eu dirigi montada também, porque eu faço drag, tem esse detalhe. Conte quem é Vita. Exatamente. Durante esse processo veio a Malu Vita, que é uma personagem drag queen que eu comecei a desenvolver, peguei paixão, assim, já estou há 8 anos me montando de drag. E aí eu comecei a ver o quão isso tem relação com o audiovisual. Porque a drag, ela se maqueia, produz o figurino, produz o seu conteúdo ali para a internet, faz um vídeo de transformação, tutorial de maquiagem, cria um show, um número de Você performance. mesmo faz a maquiagem, E eu faço tudo? tudo isso, exatamente. Então eu comecei a pensar como isso tem a E ver ainda com o audiovisual. dirige, ainda tem um olhar de direção. Sim, a gente faz um pouco de tudo. E aí eu comecei a criar essas conexões. Isso é muito produção, figurino, Tudo. maquiagem. É. Tô fazendo tudo isso com a minha própria personagem, né? Que é a Malu Vita. E aí eu falei, isso tem muito a ver com audiovisual. Vou começar a trazer disso também e usar isso como um diferencial. Até porque depois que eu separei da dupla e segui com a minha carreira solo na direção, eu queria também ter um direcionamento novo, assim. Era muito uma dupla de um motion e um editor que faziam pós-produção, filmes com uma pegada mais pós-produção. Agora eu tô no caminho que é a minha própria identidade. Então é um diretor LGBTQIAPN+, né? Tô dentro dessa sigla G, faço arte drag. E pegar mais esses filmes com temática da diversidade, da moda, da beauty, que é onde a minha drag tá super envolvida ali, a minha Que é um paixão, minha mercado de essência. conteúdo em geral, né? Porque é um mercado que é ativo, né? Exatamente. Que é beleza, tudo. Mas isso não impede, assim, quando vão te contratar, isso acho que não entra em foco. Você vai ter uma reunião numa produtora, não importa. Importa ver o seu portfólio e o que você traz. Eu acho que Independente do que você
monta como a Malu Vita. Isso é Sim. independente. Alguns projetos específicos, e eu acho isso muito interessante hoje em dia, de buscarem essa coisa do local de fala. Igual, por exemplo, esse documentário de arte drag que eu fiz, foi porque o dono da produtora queria que fosse um diretor que fosse do meio drag. Ah, tem que ser. Porque imagina, uma pessoa que não conhece, que não conhece nada, nada, não ia dirige. rolar nada. Exatamente. Não, E tem aí que ser, encontrou meu contato, me chamou, e foi tipo uma Ai, experiência perfeito. incrível. Então, aí eu pensei, é muito importante eu colocar isso também, dar voz pra isso, vocês só saberem. Existe um diretor que faz arte drag, e aí começa a linkar todos esses ramos que eu te falei, né? Figurino, maquiagem. Então é um diretor que E tem essa ajuda expertise. tudo, imagina como vai dirigir um conteúdo. De maquiagem e sabe o que é aquela maquiagem. Usa essa maquiagem. Então, Imagina tipo o assim, reality. Cadê o reality de maquiagem? Você fazendo. tudo, exato. Ai, vem aí. Gente, tem que fazer. Ia amar fazer. Nossa, vamos atrás disso, imagina. Então é isso, começar a usar essas expertises que a gente tem também ao nosso favor, né? Como uma forma de venda também. Tipo, eu sei fazer isso, eu sou essa pessoa, eu vivo isso. É diferente do que você só pegar um briefing e falar, não Vou sou desse seguir. universo, mas vou deixa eu ver o que eu seguir. entendo, ou contrato uma pesquisa que vai trazer informações para você. Então, hoje em dia, esse lance do local de fala eu acho muito bom e positivo para ter mais verdade nos projetos, mais conhecimento, né? Vai trazer exatamente essa a palavra. Você traz conhecimento. Você está sabendo falar, ó, aliás, vai mostrar o que é real ali, que é a vivência. Não tá inventando ou teve que estudar para fazer aquilo. Não, foi a sua vivência e o seu conhecimento. Então, está agregando muito coisa boa. Sim. E é cômodo para o pessoal, para um canal que vai querer desenvolver algum conteúdo, que a pessoa já vem preparada, que já traz conteúdo pronto. Imagina, é muito que nem tem que fazer. Botar reality de maquiagem, a galera ama, colocar com os influencers um monte de maquiagem, colocarem eles para se disputar e você dirigir. Sim, aí eu já dirigi Olha, montada, já tiveram alguns projetos. já tô olhando você dirigindo montada. Imagina apresentar e vamos lá, a guerra deles. Imagina que legal. Sim. Não, e é muito louco isso, porque quando eu tô montada no set, né? Quando é um trabalho que faz sentido, por exemplo, fiz um teaser de uma animação de drags que tem na Netflix, Super Drags. Então. E aí filmei com a Glória Groover e a Shangela, que é uma drag de RuPaul's Drag Race, um reality americano, veio pro Brasil, filmei, eu falei, vou montada. Claro. Tipo, de drag pra drag, né? E foi uma delícia, assim. Não, e ela se identificaria Amaro, falando, não, que você é dirigida. Foi muito legal. E aí a energia muda também. Uma drag queen chegando no set, dirigindo, ação, corta, não muda isso. A equipe toda fica todo mundo meio. Como assim? A galera dá uma bugada, né? Aí fala, não, estão filmando a gente. Né? Tipo, eu acho que não é ele que tá filmando. Estão filmando ainda. Ele tá dirigindo, ele tá montado, então estão filmando ele também, imagina. Eles parecem que estão todos num filme. Sim, exatamente. Não é uma ideia de estar num filme? Super. De tão maluco que é? O documentário drag também que eu fiz, várias entrevistas que eu tava dirigindo ali, eu tava montada também. Então, queria uma conexão com as drags, foi bem legal. Mas fala, né? Exatamente. São coisas que se falam, então combina. Tá certíssimo. O próprio cast, assim, quando eu recebi o briefing desse documentário, eu pensei, nossa, eu conheço uma drag perfeita pra isso, pra isso, pra nossa, isso. Ajudou em tudo. As drags que a gente sugeriu ali, os roteiristas que também eram drag queens. A gente achou diretora de arte drag queen, roteiristas drag queen. Foi uma equipe bem especial, assim, de fazer. Não, e dar espaço para todos, a diversidade em geral, que isso é muito importante. Sem dúvida. Isso tem que ser dado, porque todo mundo sabe trabalhar, gente. E colocando cada um no seu lugar certo. Sim. Criativos, são os criativos do audiovisual. Entendeu? Sem gêneros postos e falar, não. São a inteligência de cada um no seu núcleo de atividade criativa. Ponto. É isso. Não importa. Não é? Sim. É isso e pronto. Que é o que o audiovisual é isso. Ele é plural, ele tem que ser... Você tem o seu talento, então você vai mostrar o seu talento, dependente do que você é. Concorda? Concordo totalmente. É um talento, gente. É isso e pronto. Nossa, mas é bem emocionante. Fazer, dirigir, montar... Não... E a maquiagem? A sua maquiagem durou a filmagem inteira? Eu fico, em média, 2 horas pra fazer essa maquiagem. Então, que trampo. Aí, imagina, e acordar cedo. As filmagens, às vezes, 7 horas da manhã, encontra na padaria tal.
Aí eu acordava, colocava o despertador lá, 4h30 Você tinha da que se manhã. montar. Tomava banho, fazia barba. Aí ficava lá com sono ainda, fazendo a maquiagem. Aí cada dia que eu chegava no set, era todo mundo assim. Porque Porque a minha cada drag... dia você entregava ainda uma maquiagem, uma produção Diferente. diferente. E a minha drag é muito camaleoa, né? Então, às vezes, eu tô assim, com Muito a cara chique. toda branca, com a estampa de zebra. Às vezes, eu chegava toda princesa. Aí, no outro dia, eu tava toda gótica, punk. Então, era E um visual. você fazer. É porque você sabe desenhar. É, isso ajudou também. Então você desenhava em você. Que coisa incrível. Desde pequenininho você desenhava? Você pegava. Com que idade? Pegava um papel e começava a desenhar? A idade certa, deixa eu totalmente ver. Eu dom, acho que. né? Eu lembro que na primeira série, eu já sempre adorei a educação artística. 7 anos, E então. uma época 6, na 7 escola eu anos. vendia desenhos. Eu pegava, né, o papel, colocava em cima, contornava o desenho assim, pintava e falava, vou vender desenho na escola. E vendia, tipo assim, 25 centavos numa folha com desenho pronto. Aí eu pensava, quem que vai comprar um desenho Nossa, pronto? mas é empreendedor ainda por Já cima. é empreendedor. E meu irmão, a gente fazia isso. Aí ficava lá em casa pintando um desenho e E aí, quem vendendo. queria pintava os desenhos, que é exatamente para desenvolver Sim. a arte. Ah, olha que inteligência! Você já fazia isso. Não, e desenhar é totalmente dom, né? Mas aí Você o nasceu. computador, porque hoje em dia, para desenhar, já não tenho mais a mesma habilidade. E Mas eu queria porque você não está praticando. praticando, exatamente. Se você praticar, você nunca vai sair de você, porque é dom, veio desde criança. Você não foi lá estudar desenho. É diferente uma pessoa que vai estudar, concorda? Você é dom, você já pegava uma folha e já criava. Eu não sei desenhar nenhuma casinha. Gente, sou péssima, não dá. Entendeu? Isso eu admiro muito, porque a criatividade, a cabeça de fazer. É que a gente realmente se acostuma no computador. É a mesma coisa de escrever hoje em dia. Verdade. A gente quer escrever tudo aqui, né? Ou E no já tem celular. um corretor ali que já vai e muda, e às vezes você nem aprende também, não vai. A Eu gramática falo vai. muito, né? O português você vai mudando lá, ele já te direcionando para correção. E isso eu digo para os jovens, né, de hoje em dia, eles têm que estudar. Imagina, eu na minha época, então, sou mais velha que você, mas eu não tinha nada. Absolutamente nada, nada. Para entender alguma coisa, eu tinha que pegar dicionário, que a gente chamava de pai dos burros. Hoje é Verdade, Google. nossa. Hoje é Google. Hoje é IA, entendeu? Hoje a gente pega e já sabe tudo. Tecnologia total. Você quer descobrir alguma coisa, você coloca lá, pronto. Sabe tudo. Coisa de Impressionante. louco, sim. E evolui muito rápido, né, as coisas. Nossa, tá E vai demais. ficando descartável também, assim. Tem essa também, né? A gente estava falando agora dos streaming, dos filmes. É muita opção, é um catálogo enorme. E antigamente não tínhamos, né? Hoje tá tantas opções que às vezes a gente não consegue saber qual que vai assistir. Verdade. Tem essa. Você é crítico. O que te faz com que te prende para algum filme que você vai lá, está em casa, quer assistir algum streaming, de repente está olhando. O que te faz chamar a sua atenção para que você pare naquele filme? Eu gosto muito do que me conecta com o real. Então, tipo, eu gosto de assistir coisas e pensar, isso poderia acontecer, se acontecesse comigo eu faria isso. Não precisa necessariamente ser documental, mas aquele tipo de ficção que eu consigo, tipo, me imaginar naquele filme, naquela história, naquele contexto. Quando fica algo muito lúdico, embora visualmente eu amo a estética mais fantasiosa, lúdica, mas eu fico, isso aí... Não existe. Eu me perco um pouco dessa conexão de imaginar que aquilo pode estar acontecendo. Então, eu diria que um drama, um romance, indo mais por esse caminho de parecer Suspense. real, me agrada muito, assim. De tipo, você se ver. Exatamente. Quando fica dragão com guerra no espaço, eu gosto também, mas já para me prender demora mais. Cientificamente, né? Quando eu até não curto, eu prefiro um suspense, um drama, um fato real. Sim, é o que mais me conecta. A imagem, já que você mexe com desenho, também te conecta? Na hora, Super. O que você olha? Uma foto? O que te chama atenção? Eu acho que a composição, de modo geral, cores, Cores. estilo, tudo isso me conecta muito, assim, até algo muito presente no meu trabalho.
Quando chega na parte de direção de arte ou de pesquisa, de montar um tratamento, nossa, eu adoro referências visuais, entender qual que é o conceito criativo que isso vai. Aquela tabela de cores, né? É a parte mais Cartela deliciosa bem... do meu processo, assim. Tanto que os meus filmes têm uma identidade mais colorida, de Eu ia falar isso. mais visual, assim. Eu até fiz um filme experimental, independente também, movendo a galera para me ajudar. Gente, quero fazer um trabalho independente, vamos fazer um curta aí, experimental. E falei, vou fazer preto e branco, porque eu tenho muito essa coisa da cor, da composição. E aí Foi falei, já que é ousado, é verdade. experimental, deixa eu experimentar Ousado. o preto e branco agora. Aí foi a primeira coisa que eu fiz, assim, em PB. E foi legal esse processo, assim. Foi muito louco, porque por ser independente também, eu falei, não, vou... A gente consegue, às vezes, juntar muito dessa galera que faz publicidade com a gente, com o tempo, e fala, meu, você já fez tanto filme comigo, me ajuda a fazer esse projeto que é meu, independente, não tô com grana. A galera abraça e faz junto, Ah, não, assim. a equipe é unida. E aí eu falei, bom, mas eu vou editar, eu que vou fazer a finalização, eu que vou fazer o motion, porque já tinha essas aptidões, assim, embora tava um tempo ali parado sem fazer. Falei, não, deixa eu voltar no tempo, não vou pedir tanta ajuda assim para as pessoas e vou colocar a mão na massa. Então foi um curta que foi bem gostoso de fazer assim, porque eu coloquei a mão ali e fiz várias funções E fala em sobre uma. o quê? Chama Redenção e conta o processo de transformação de uma personagem que está entendendo a transformação dentro dela e numa jornada mesmo. Tem o quê? Uns 12 minutos o curta. E é muito sobre expressão de corpo, de dança, não tem fala, é muito mais visual, assim, nesse sentido. E eu estou muito feliz, porque foi selecionado agora para um festival, FIRC, um festival internacional. E foi, ai, que emoção, porque a gente vê que o trabalho Foi reconhecido. foi reconhecido, fez Se sentido. identificaram, assim. né? Exatamente. Gostaram. E por ser preto e branco, chamou a atenção em algo. Sim, E acting total, porque não teve fala, não tem texto, não tem nada. É muito visual também. muito Mas foi o visual. seu olhar também. Que você captou alguma coisa que chamou a atenção. Não Legal. foi? De Sim, foi- alguma imagem que você pegou. Sim, e esse processo de fazer algo independente também é muito legal, porque a gente às vezes entra no modo operante de tenho que receber um briefing e tenho que enxergar uma verba e aí eu vou fazer isso. E eu fui sentindo que a publicidade começou a me puxar um pouco, às vezes, para um caminho que você fica preso, de que, quero filmar com Alexa, com Red, quero ter um diretor de fotografia X, quero ter equipamentos que me gerem movimento. E aí, quando não tem essas coisas, parece que, tipo, então não vou fazer. E aí você É fica verdade. esperando chegar orçamento, chegar briefing. Eu falei, não. Chegar à perfeição do que você quer, Exatamente. né? Tipo, não, vamos E às vezes agora fica fazer. acomodado, né? Claro Não, que fica. Só tem uma câmera na mão e não é a câmera da última geração. Então não vou fazer, porque não vai ficar com a qualidade que eu já tenho no meu portfólio. Eu falei, não, vamos fazer acontecer, vamos experimentar, vamos usar Experimentar, recursos. vamos mudar. Exatamente. E aí falei, vou pegar esse projeto e vou tocar. A pedido de uma amiga minha, que inclusive participa atuando, né? A Ive. Era um projeto dela de dança que ela já tinha feito no teatro e ela queria transformar isso numa obra audiovisual. Ela me fez o convite para filmar uma parte de São Paulo, porque ela estava filmando em 3 cidades diferentes e uma delas seria São Paulo. E aí eu filmei para ela essa parte do projeto que ela estava construindo aqui, mas falei, bom, vou pegar esse material, já que é um projeto que é dela, né? Mas vou pegar a parte que eu filmei em São Paulo e vou criar uma versão minha e transformei nesse curta, que foi o Redenção. E E aí, ela participou. ela participou, Dançarina. dançarina. Nossa, você falou de corpo, alma, respiração, tudo. Eu quero ver. Vocês mostram as cenas assim enquanto a gente vai? Eu não no podcast eu não coloquei isso ainda, mas depois, mas você coloca no seu Instagram. Sim, tá tudo lá, só pegar o arroba então eu aqui. vou colocar o seu Instagram aqui no final e com certeza vamos lá, dar uma olhadinha porque deve ter ficado bem impactante. Sendo preto e branco, sendo de uma maneira artística, dança, né? Corpo. Sim. Corpo, dança. Sempre as pessoas se identificam. É bonito, né? Sim, é muito impactante mesmo. E nesse conceito do experimental, né? A publicidade é muito mais seguir regras, guides. Roteiro, né? Segue aquele roteiro e vamos, e é a venda. Exato. Não tem muito olhar criativo.
Mas o gostoso da publicidade também é isso, né? O que eu amo na publicidade é porque os projetos são menores. Ah, Então, sim, por exemplo, esse que eu rápido, tô fazendo agora, esse reality com o Alexandre Herkovich, são várias diárias, meses, roteiros, e aí o projeto vai indo, quando sai parece que é um filho que nasceu, É né? verdade. Publicidade não. Você Não, é pega agora, ali 2 semanas, um mês, de repente tá pronto, e aí vem o próximo, e é um diferente do outro. De repente é para vender uma roupa, de repente é para vender um batom, de repente é para vender um sanduíche, e aí você vai aprendendo muito rápido também, porque é uma experiência completamente diferente da outra. Então Sem tem essa dúvida. vantagem. E eu que sou aquariano, né, que gosto de criar e não gosto de rotina, então Perfeito. me pegou desse jeito a publicidade. Acho que foi por isso que eu migrei do motion para direção, porque no motion eu ficava numa ilha de edição, por mais que sejam diferentes que os projetos fossem diferentes, era a mesma função ali. Na direção, a gente pega desde o briefing, lida com todos os chefes de equipe ali, entrega o resultado final. Então, são várias etapas que faz o processo ficar muito diferente, né? E aí, eu me agarrei na direção e falei, não, agora eu achei um lugar que não vai me cansar, não vai deixar o aquariano na rotina. Que não pode, com certeza. E ainda é criativo. De jeito nenhum. Rotina e criativo não combina. Qual que é o Imagina. seu signo? Eu sou câncer. Câncer. Mas eu sou uma coisa diferente, né? Porque eu gosto também de agitação, daquelas coisas. Eu não sou tão canceriana pacata. Não, gosto de coisas, de pensar várias coisas também, de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Trabalhar com casting, né? Imagina. Com elenco, é a cabeça todos os dias. Eu assisto filme, agora ainda com podcast, meu Deus. Eu fico querendo ver luz, aí eu fico vendo cartela também, além de ver o elenco, né? De tudo. Aí eu fico prestando atenção em todo mundo ali. Aí você fala, gente, que loucura. Porque você fica prestando atenção. E você tem essa Tudo. coisa de procurar, você viu, sei lá, às vezes um comercial, um filme, você vê uma pessoa e você fala, eu quero descobrir quem é essa pessoa. Ah, Como que é essa milhões de loucura, assim? Aí vezes. você, é print que você vai fazendo, vai perguntando para as pessoas nos canais, deve ser uma loucura também, né? Vai também. Vai porque às vezes stalkeando tudo. Vou, a gente consegue. Eu tenho muitos agenciados, a gente vai construindo aquilo e vai chegando. Então, há muito tempo, então muitos já me conhecem, eu vou ver e reconheço muito talentos nos comerciais. E gosto muito de pesquisa também, de pegar pessoas que não são da área e colocar para um determinado assunto. Tem uma agência também só de atletas. Então, a gente vai pegando uma galera diferente e vai construindo algo diferente também. Óbvio, tem os atores, atrizes, tal, que tem texto, aí é um outro segmento. Mas também pegar a arte, pegar alguma pessoa que não imaginava fazer um comercial e, de repente, se viu lá e seguiu a carreira. Sim, é bem o projeto que eu tô fazendo agora. Esse reality do Alexandre Herkovich tem o conceito de moda upcycle, que é você pegar as peças que você tem, descosturá-las e criar um novo look. Então, uma saia que vira uma blusa, uma calça que vira um vestido. E aí, o conceito do programa é pegar um famoso e um anônimo. Aí, a equipe do Ale visita o guarda-roupa dessas pessoas. O famoso doa algumas peças de roupa e ele constrói um look novo pro anônimo. E do anônimo, constrói um look novo pro famoso. E aí, eles se conhecem e vê como o look ficou. Então, essa é a dinâmica. E o roteiro começa a partir dos personagens. Então, a gente busca um anônimo que seja compatível com alguma conexão de história ali com o famoso. Mas ele é da moda? O anônimo, ele tem que estar na área da moda? Não. Ele não é um estilista? Não. Ele é É uma uma pessoa pessoa que a história conecta com o famoso. Então, por exemplo, Olha, que legal! na temporada passada, a gente teve a Adriane Galisteu. Aham. E aí a gente pegou a temática dela do chegar aos 50 anos. E aí vamos procurar um anônimo que também tem essa temática de chegar aos 50, porque ele desconstrói, descostura as roupas, mas costura as histórias dessas duas pessoas. E aí a gente achou um homem trans com 50 anos, que também é uma idade que a expectativa de vida de uma pessoa trans, né, 35 anos, por exemplo. Então ele já é um vitorioso. E a gente trouxe essas duas pessoas chegando aos 50 anos, contando suas histórias, mostrando suas roupas e fazendo essa troca, né? De Essa looks. conexão, né? Exatamente. Uau! E aí a gente faz essa busca. Nossa, chegou agora o briefing e a gente conseguiu aprovar o famoso tal. Quem vai ser o anônimo que vai conectar essa história? Então a equipe de pesquisa faz um trabalho ali de entender tudo que pode ser puxado para a temática daquele famoso e a gente acha, esse ponto é interessante, essa história de vida é interessante, isso sobre carreira é interessante. Vamos buscar um anônimo que encaixe com isso, aí fica essa... E aí são Nossa, mas pessoas tem que uma não são da história. área, são pessoas reais. Então Olha!
Desde pessoas que trabalham com cozinha, donas de casa, mães contando histórias. Aí são vários tipos de personagem. Então o roteiro começa a partir do momento que a gente seleciona a pessoa ali, real, anônima, para encaixar essa história. Que Nossa, geralmente é o oposto, né? Geralmente começa com o roteiro pronto, assim. que demais! Que história boa! Tá em qual streaming? Tá? Qual canal que você Universal falou? Plus, Da Universal. que é bem recente, é. É, Universal Plus. A gente fez a segunda temporada pro canal E! Entertainment, que é do grupo da Universal Plus. E aí, no meio dessa mudança deles lançarem a plataforma de streaming, já nem foi mais pra TV, já lançou direto no streaming. E agora essa terceira temporada que a gente tá fazendo, que só vai estrear ano que vem, já vai direto pro streaming. Que delícia, quero assistir. Você vai Eu fiquei gostar, curiosa. porque tudo com elenco real, é bem interessante. Eu adoro. E essa diversidade, né? Sim, E você vai conhecendo várias histórias de várias várias pessoas e se histórias. conectando também. Se conectando. Por quê? Porque você vai ouvir e falar, pô, eu também penso dessa forma. Nossa, olha que louco. E é exatamente a roupa. Nós usamos roupas, né? E tem história, né? Por que você tem... Ah, ganhei Ah, esse quantas terno de um roupas- amigo, que aí você vai contando e linka com a história de vida. Quantas roupas a gente tem história que para se desfazer é uma lástima, hein? Quantas coisas que a gente guarda e lembra. Ai, nem me fala. É isso mesmo. É bem essa conexão. Sempre, todo mundo tem, né? Sim. Não tem quem não tenha Não uma tem quem não roupa tenha. e que conte uma história referente àquela roupa. Verdade. Olha, vocês chegaram num ponto. É bem interessante o conceito. Assistam Descosturando com Herkovich. Ai, todo mundo já vai assistir, gente. Tem que seguir, né? Segui-lo no Instagram e vocês vão acabar conhecendo. Ai, nosso papo tá muito bom, mas chegamos ao fim. Ah, adorei. Você Foi viu muito como bom é? dividir essa É história com rápido e a gente começa a conhecer um ao outro. As conexões com a nossa linda Hannah. Linda que nos conectou. E eu fico muito feliz, porque é isso. A gente vai conhecendo criativos, pessoas do audiovisual incríveis. Não conhecia o programa, acabei agora sabendo do programa que vamos começar a assistir e todos vão ter o quê? A oportunidade de conhecer através de você ter falado aqui no podcast. É assim que funciona mesmo. Falar um pouco de você. Quero ver você todo também montado dirigindo vários Me filmes. chama que mais eu uma também- vez aqui. Eu quero vir de montada. Maluvita e a gente vai vir de contar Maluvita. outras histórias. Eu vou contar Nossa, só as histórias de Maluvita. sim, vai ser um prazer. A gente vai marcar, contar só as histórias dos reality que você vai fazer de Maluvita. Que direção. Ai, que delícia. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar, fazer com que chegue para mais pessoas, o algoritmo entender que o produto é muito legal e todos vão estar assistindo e segui-lo e ver todo este talento. Muito obrigada por ver esse vídeo.